Deus criou os céus, a terra, as estrelas e o mar. E Deus criou o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé, Pastor Osmar Rodrigues Costa. E com suas mensagens, extraídas do âmago de sua alma, nos traz fé para a nação. Amém. Deus abençoe, irmãos. Vamos ler Mateus capítulo 11, versículo 27. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Bom Criador, estamos mais uma vez dependendo de Ti, porque cremos em Ti, cremos na Sua palavra, cremos que Tu és o nosso Salvador, o nosso curador, o nosso libertador, o nosso revelador. Tu és o mesmo ontem, hoje e para sempre. Que cada pessoa possa receber todas as bênçãos destinadas do Calvário, aquilo que a Sua palavra já nos deu por promessa, que venhamos nos apossar destas bênçãos naturais, porque tendo as naturais, sabemos que existe as espirituais. Então, faça com que o corpo doente seja curado, o espírito abatido seja elevado, Senhor. A alma angustiada seja liberta e todos nós venhamos sentir melhor Sua presença. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Deus e o homem foram feitos um. A argumentação bíblica nós temos através do profeta. Nenhum de nós podemos argumentar coisa alguma e pensar que aquilo é válido. Nós temos que ter aquilo que o profeta falou. O profeta falou, está falado. Nós pregamos aí a unidade de Deus e o homem, quinta-feira. Muda pouca coisa. Deus e o homem foram feitos um.
Muitos parágrafos que tem, nós vamos usar de alguns. Eu estava pensando que eu tinha colocado o título na mensagem, A Unidade de Deus e do Homem. Mas tem diferença? Tem. A unidade de Deus e o homem é Deus unindo com o homem. A unidade de Deus e do homem é mostrar que Deus é uma unidade e que o homem também é uma unidade. Assim como nós não somos uma trindade, Deus também não é uma trindade. Assim como somos uma unidade, Deus é uma unidade. A unidade de Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Todo mundo sabe. Isto forma unidade, não dualidade, nem trindade. Mas a unidade de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. 3 ofícios forma a unidade. 1. A unidade do homem. Você tem o corpo, o espírito e a alma. Mas isso não te faz 3. Isto mostra que você é uma unidade. Está tudo num corpo. Assim como você tem que ver Pai, Filho e Espírito Santo, tudo num corpo. Se a pessoa vê em 2 corpos ou 3 corpos, ela está vendo errado. Você quer ver, deixa eu ler um parágrafo aqui, parece um pouco longe do que eu estou tentando expressar, mas aqui está, olhem sempre para Jesus, 167. Irmão Branham, em suas caçadas, ele usava binóculos, então ele fala sobre isso. Eu peguei só esse parágrafo para nós meditarmos. Esse irmão disse, pegue estes binóculos. E quando eu olhei, o irmão Branham pegou aqueles binóculos, olhou através dos binóculos, eu vi cerca de uns 10 antílopes. Olhando por um binóculo, ele viu 10 antílopes. Mas os binóculos estavam desfocalizados. E quando eu os focalizei, todos os 10 se tornaram um. Irmão Branham não usava isso à toa, para expressar como é Deus. Tem gente olhando em Deus, mas com binóculos. Trinitariano, vê 3. Está desfocalizado o binóculo dele. Eles estão olhando em Deus através de um binóculo de teólogos. Aí eles vê 2, os dualistas da mensagem. É porque o seu binóculo está desfocalizado. Faça como o irmão Branham, ele pegou o binóculo e focalizou ele. Consertou o binóculo. O problema é que as pessoas não querem consertar, elas estão satisfeitas em serem enganadas. Satisfeitas em serem enganadas. É com aquela moça feia, mas ela gostava do príncipe. Mas o pai dela tinha dado para ela um espelho falso. Ela olhava no espelho e se via linda. Vou casar com o príncipe, eu mereço. Olhando no espelho falso do pai. Então eu mereço um príncipe, porque eu sou bonita. Aí o príncipe pegou e mandou o dia do aniversário dele, mandou um presente para ela. Mandou um espelho. Original. Quando ela ficou muito satisfeita em receber o presente, é do príncipe? É agora sim. É a minha vez. E quando ela foi desembrulhar o presente, ela viu, era um espelho, que ela olhou
era a coisa mais horrível. Ela era feia. Ela jogou o espelho no chão e quebrou. Esse é falso. Ela dizia, este é falso. É o espelho do papai que é original. Porque o espelho do papai mostrava ela linda e ela era feia. Então tem gente que quer olhar em Deus com seus espelhos. E não adianta. Você vai olhar, você vai ver 2, vai ver 3. Você tem que olhar pelo espelho da Bíblia, pelo espelho da mensagem, da revelação. Eu sei que tem a preocupação das pessoas, como pode esses 3 ofícios ser um? 3 ofícios ser um é fácil, não pode 3 pessoas ser uma. 3 ofícios ser um é fácil, mas 3 pessoas ser uma, você olha e está desfocalizado, seu binóculo. Então a gente aprende tudo isso, e quando eu os focalizei, todos os 10 se tornaram um. E se você focalizar a sua mente na palavra de Deus, os 3 serão um. Mas seus binóculos eclesiásticos saem do foco quando você tenta fazer dele 3. Ele é um. Amém? São coisas que vale a pena a gente meditar. Estava vendo a pessoa anterior de Jesus, como diz Mombrana, era Melquisedeque. E quando chega em Melquisedeque, irmão Brana diz, ele não é um sacerdócio, ele é uma pessoa, é a pessoa eterna. Melquisedeque é a pessoa eterna de Deus. O que é eterno? Não tem princípio nem fim, não tem pai, não tem mãe, não tem princípio de dias nem fim de existência. Isto é eterno. Mas como eterno, ele não podia morrer, não tem jeito de morrer, eterno. Aí vem a pessoa mortal de Deus, o Filho. Você vai ser remido através do Filho, porque é a pessoa mortal de Deus. A pessoa imortal se converteu na mortal, isso é o que o irmão Brana diz. Quem é esse Melquisedeque? Ele diz que Melquisedeque se converteu em Jesus Cristo. Para quê? Para poder morrer, para poder pagar o preço do nosso resgate. Mas é uma coisa boa, a pessoa mortal de Deus é o Filho. Mas como você vê Deus? Hoje não se vê Deus no Melquisedeque. Hoje não se vê Deus na coluna de fogo, na nuvem, porque Deus já passou por tudo isso. Deus foi uma coluna de fogo, Deus foi uma nuvem que guiou os filhos de Israel. Deus foi o Logos, a pequena luz branca lá do princípio, chamado Filho. Deus foi tudo isso, mas ele é invisível. Aí ele tinha que vir até o ponto de se materializar. A pessoa eterna se tornar uma pessoa mortal. Não é outra pessoa. Era Deus se vestindo de uma carne, se vestindo de um corpo para poder ser visto. Eu creio que essas coisas assim faz a gente ver Deus melhor. Porque a gente tem Deus muito distante. Qualquer dia eu vou pregar isso para você melhor. Irmão Brana diz sobre isso. Você espera ir para o céu, mas o céu está aqui. O céu está aqui. Mas por isso, quando se pensa em arrebatamento, se pensa em gente maneira, sobe. Gente pesada não sobe. Precisa mais fé, precisa mais força, mais graça. Porque pensa
e um corpo subindo. Mas a dimensão, como eu disse esses dias atrás, a dimensão é aqui mesmo. Vocês sabem que a televisão, ela não produz a imagem, mas está aqui, a imagem está aqui, só precisa de uma televisão para poder captar aquela imagem. Mas essa imagem não está lá em cima no céu, ela está aqui. Ela foi jogada para cá, para a terra. Então, o que a gente precisa é de um aparelho para captar aquilo só, como nós já conseguimos captar, que Deus está aqui. Eu quero ir para o céu para ver Deus. Deus está aqui. Você quer ver Deus divino? Deus é humano. Aí você quer ver Deus humano, ele é divino. É as dimensões dele. Deus sai da sua dimensão eterna e entra na nossa dimensão do tempo. Morre na nossa dimensão do tempo e volta para a sua dimensão eterna. Vou e venho para vós. Ele subiu e no Pentecostes ele desceu. Mas Deus tinha saído da sua dimensão eterna e veio para a nossa dimensão mortal, humana. Mas quando ele morreu, pagou o preço do meu resgate. Então ele subiu outra vez, voltou à dimensão divina. Ele prometeu, quando estava na dimensão humana, assim como foi nos dias de Noé e de Ló, assim será também nos dias da vinda do Filho do Homem. O próprio Jesus Cristo, na dimensão humana, que era Deus, na dimensão humana, prometendo que teria uma outra encarnação futura e que os dias seriam idênticos aos dias de Noé, que era casamento e divórcio, idênticos aos dias de Ló, que era homossexualismo. Assim será o dia do Filho do Homem. Então, as pessoas vêem tudo isso menos o Filho do Homem. E foi ele que prometeu. O Senhor Jesus veio de uma forma espiritual, mostrou para João na ilha de Patmos, o capítulo 10 de Apocalipse. Ele estava mostrando que o sétimo anjo estaria na terra, a qualquer tempo. Mas ele deixou isso lá do princípio. E veio cumprir 2000 anos depois. Aí o sétimo anjo aparece. Quando apareceu, eles não deram a mínima. Ele prometeu há 2000 anos, o anjo forte descendo do céu, com o livrinho aberto. Sendo que a Bíblia era um livrinho fechado em Apocalipse 5. Agora ele prometeu, Apocalipse 10, ele diz, olha, eu vou descer com o livrinho aberto. E livro aberto não é só por causa disso, não. Livro aberto é porque ele, quando estava fechado, ninguém sabia nada. Livro aberto é porque hoje se sabe. Livro fechado é porque não tinha sido revelado. Livro aberto é porque foi revelado. Que tempo que nós vivemos. E tem hora que nós queria viver no tempo do irmão Brana. E vivemos num tempo melhor. E é difícil crer, irmãos. Sabe por quê? Porque muitos que viveram nos dias do irmão Brana e focalizaram o irmão Brana só na cura divina. Quando o irmão Brana teve a revelação dos selos, dos trovões, do novo nome, os binóculos do povo da mensagem está tudo desfocalizado. Precisa de um ajuste. Mas eles não permitem isso ser feito. Nem nos pregadores e nem o povo permite. Porque ambos já vieram para ser enganados. Enganar e ser enganados. Porque eles não permitem um ajuste. Você tem que permitir um ajuste na sua fé. Eu tenho uma fé que Jesus foi ontem. Tem que ajustar essa fé. Ele é hoje.
Ele é sempre. Ajusta a sua fé. Ah, eu creio que ele curou ontem. Ajusta a sua fé, que ele cura hoje. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então, assim como eu tenho uma fé que ele salvou ontem, então eu tenho que ter uma fé que ele salva hoje e salva amanhã, porque ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Amém. Então, passando por isso, eu creio que dá uma melhor explicação. A unidade de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. A unidade do homem, corpo, espírito e alma. A pessoa eterna de Deus, Melquisedeque. Logo, a pessoa mortal de Deus, o Filho. Mas eu te pergunto, onde está a vida? Bom, vamos começar por aqui. Mateus 11, 27. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Espera um pouquinho. O problema do dualista é assim, ó, o pai entregou tudo para o filho, então tem um pai e tem um filho. Só que se o pai entregou tudo para o filho, o que é que ele ficou? É isso que você tem que pensar. Quando o pai entregou tudo ao filho, é porque o pai estava no filho. A questão do pai, olha, todas as coisas me foram entregues por meu pai. Todas as coisas. Vamos voltar aí, vamos separar o pai e o filho, só para nós ver um pouquinho. Certo? O pai, que tem todas as coisas, entregou todas as coisas ao filho. Com o que o pai ficou? Falando em duas pessoas, com nada. Então não são duas pessoas. O pai entregou todas as coisas ao filho, porque o filho diz, o pai que está em mim é quem faz as obras. Então agora é fácil para a gente entender. Mas eles ficam pensando nisso, Mateus 28, 19. Todo poder me é dado no céu e na terra. Quem foi que falou? O filho. Bom, aí você conversa com ele e diz assim, então teve um que deu poder para ele. Tudo bem. Todo poder me é dado no céu e na terra. Então, se todo poder foi dado ao filho, e se tem um pai à parte, um Espírito Santo à parte, qual poder restou para eles? A unidade é simples, gente. É o Espírito num corpo. A minha unidade é simples, é meu Espírito nesse corpo. E como nós temos uma alma, que nós não somos apenas um animal, mas nós raciocinamos, então temos uma alma. E esta alma é a natureza do Espírito. E se esta alma peca, ela morre. A Bíblia diz, toda alma que pecar, essa morrerá. É por isso que Jesus veio e nos deu uma nova natureza, quer dizer, uma nova alma. Você não precisa ter a natureza do seu espírito, que é escravizado pelo cigarro, pela cachaça, pelo mundanismo, por mulheres, por homens, por igrejas, por pregadores. Você não precisa dessa alma, não precisa dessa natureza. Peça a Deus que Ele te dá a natureza dEle. Fé, virtude, ciência, temperança, paciência, piedade, amor fraternal. É certo para a natureza do Cordeiro. Mas as pessoas, elas não conseguem ver Deus como Ele é. Vamos voltar ali? Mateus 28, 19. Todo poder me é dado no céu e na terra. Para quem foi dado todo poder? Para o filho. Se o pai não está no filho, o pai ficou sem poder. Será que não dá para o teólogo perceber isso? Ele diz, mas teve um que deu poder. Sim, mas se ele deu poder e ele é a parte, ele ficou sem. Você não pode crer num Deus desse jeito. A unidade do pai é quando ele está no filho. Porque ninguém mais revela ao pai senão o filho. Ninguém mais te dá a conhecer.
o Filho, senão o Pai, que é o Espírito Santo que te revela. Quando o Espírito Santo te revela, ele vem por dentro, ele fala na sua alma. Quando Deus, o Filho, te revela, ele te mostra por fora. Eu e o Pai somos um. É para mostrar. Então, eu quero vida eterna. Muito bem. Vamos mais um pouquinho na Escritura. Tem muita mensagem aqui, irmãos. Tem muita mensagem. Eu só pego alguns tópicos porque a gente não dá conta. Mas é bom para você perceber isso. 1 João capítulo 5, verso 11. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. Agora vamos ver onde está essa vida eterna. Deus nos deu a vida eterna. Ela está no Pai, no Filho ou no Espírito Santo. Olha para vocês verem. Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está em seu Filho. Deus está no Filho. A vida está no Filho. Se o Filho não te revela Deus, então você não tem vida, porque a vida está no Filho. É o Filho que revela a vida eterna. O Filho é o revelador da vida eterna, é o doador da vida eterna. Deus nos dá a vida eterna e esta vida está. Tem um lugar para você buscar a vida. Está no Filho. Aí eu quero buscar a vida lá no Espírito Santo. O Espírito Santo é a vida que está no Filho. O Pai é a vida que está no Filho. Por isso Deus nos deu a vida eterna e esta vida está no Filho. Você vai no Filho, porque o Filho é o visível. Ah, é Deus. Deus em carne. Deus chorando. Deus morrendo. É Deus. Aí você aprende com a mensagem do irmão Brana, não com dualistas e trinitários, mas com a mensagem do irmão Brana. Você nunca vai ler a mensagem do irmão Brana e encontrar o irmão Brana falando em dois, senão para corrigir, dizendo os dualistas, os trinitários. Isso ele falava nas mensagens. Os unicistas. Mas ele foi confundido, como já dissemos, como unicista, porque unicista crê num, só que de uma forma errada, porque eles crêem num, mas eles não mostram que o Pai está ali no Filho. Sabe onde que os unicistas aprenderam a mostrar isso? Eles saíram da América, vieram para o Brasil, e aqui eles pregam o batismo em nome de Jesus Cristo. Mas quando eles começaram na América do Norte, era em nome de Jesus, só. Por isso que o irmão Brando diz, Jesus não pode ser seu próprio pai. O filho tem um pai, se é filho porque tem um pai. O pai do filho é o Espírito Santo. Mas você não pode ter o pai separado do filho. Olha aqui. Quem tem o filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Porque a vida está no Filho. Se você quiser, vai lá buscar. A vida está nele. Ele está entregando isso para nós nesta hora, para mostrar. A vida está na pessoa mortal. A própria intercessão estava no homem Jesus. Há um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo Deus, Jesus Cristo Espírito Santo, Jesus Cristo homem. É claro para você entender. A intercessão estava ali porque o Pai está no homem. O Espírito Santo está no homem. Por isso a intercessão estava no homem, Jesus. Porque Deus era um homem. Glória a Deus. Bom, vamos prosseguir mais um pouquinho aqui. O 154 da mensagem unidade, né? É unidade, 154.
gente vai pregando aos pouquinhos para tentar te ajudar. Vou repetir algo aqui para você. 152 e 154 da unidade, vem? Esta é a única maneira que o homem poderia estar de volta ao seu estado original outra vez. É para aquela pena do pecado ser paga. A pena do pecado é o quê? Morte. O salário do pecado é a morte. O salário do pecado, eu pequei, qual o salário? Morte. E essa morte aqui não é apenas a morte física. Porque quando você passa pela morte física, se você aceitou a palavra, então o salário do pecado é a morte, e a morte foi vencida por Cristo, e você aceitou Cristo. O aguilhão da morte é o pecado, mas Jesus venceu o pecado, Jesus venceu a morte, aí Ele te deu a vida. É isso que você tem que preocupar, porque Ele pagou o preço. O salário exigia morte, é o pecado. Deus morreu para pagar o que exigia sua própria lei. Pecou, morreu, mas Ele tinha que me salvar, Ele tinha que morrer para me salvar. Vamos aqui, ó. E Deus disse: no dia em que dela comerdes, no dia em que tiverdes este relacionamento, este é o dia que morrerás. E quando isso aconteceu, isto rompeu o seu companheirismo e relacionamento e tudo mais com o homem, e não poderia voltar mais até que aquela pena fosse paga. O indivíduo vai para a cadeia, ele vai pagar uma pena, ele não pode sair dali enquanto aquela pena não for paga. Entende? Ele está ali para pagar uma pena, ele errou. Então, nós temos aqui o pecado tinha nos escravizado e precisava de ser pago. Mas um homem morrer por nós não ia adiantar nada, porque o homem tinha caído. E se o homem caiu, ele não poderia morrer por nós. Então Deus teve que se fazer homem. Deus teve que nascer aqui nessa terra. Deus teve que criar o gênese e o óvulo dentro de Maria, do útero de Maria. Deus criou o gênese e o óvulo e gerou o corpo dele, para que ele pudesse vir por esta obra do Espírito Santo para salvar o homem que caiu. Agora Deus veio aqui, o homem caiu daqui. Deus veio aqui para catar o homem ali. Quando Deus veio aqui, Deus Espírito, Ele veio e nasceu de mulher, mas Ele nasceu no nascimento superior. Ele não nasceu como eu, como você, que somos gerados pelo sexo, pela sensação carnal. Ele nasceu por obra e graça do Espírito Santo, então Ele nasceu superior a nós, para salvar-nos inferior. Um homem igual a nós não poderia salvar um ao outro. Tem que ser um acima de nós. Deus se fez homem, mas se fez homem gerado não por homem, homem gerado pelo próprio Deus, pelo próprio Espírito Santo. Amém? Ele se fez esse homem para que ele pudesse morrer nessa carne. Ele não morreu na carne de um homem natural. Isso é bom ver. Eu sou salvo pelo sangue de Deus. Por isso Mombrana diz: Jesus não era judeu, Jesus não era gentil, Jesus era Deus. É isso que se aprende com o irmão Brana. Não se aprende com o irmão Brana essas mensagens teológicas, que esses teólogos só pregaram essa mensagem do jeito que eles crêem depois que o irmão Brana morreu. No tempo do irmão Brana, se eles pregassem dois, irmão Brana ia corrigi-los, ia dizer mais coisa dele dentro da mensagem. (152), ainda estou aqui na unidade. E ninguém era digno de pagar isto,
porque caíram como seres humanos, porque cada criatura está sob o ser humano, e ele havia caído. Glória! Oh, irmão, o ser humano caiu, e agora precisa de um Salvador, e um humano só não pode salvar, tem que ser o humano divino. Você não é salvo por um humano apenas, por um Jesus apenas. Você é salvo por Jesus Cristo. Por quê? Porque tem o humano e o divino. É o corpo do Filho e o Pai. Você vê o Pai no Filho. Quem me vê a mim, vê o Pai. Aí está o Salvador. O corpo não era um homem gerado como nós. Tenho que bater nisso. Não era um homem gerado como nós. Nós viemos pelo sexo. Ele era gerado pelo Espírito Santo para salvar os que passaram a ser gerados pelo sexo, porque lá no princípio não havia geração pelo sexo. Deus falou e o homem veio à existência. Deus tomou o barro e fez o homem de fora. Mas quando Deus fez o homem espírito, aquele estava em Deus, aquele homem espírito. O que ele fez? Como homem espírito, você não seria visto, eu não seria visto, e eu não poderia pregar, porque eu era espírito. Como eu ia pregar para um povo humano? O próprio Deus teve que vir através de profetas, se materializando, para poder pregar para o povo, porque Deus é espírito, Deus é coluna de fogo, Deus é logos, e ele precisa de estar num homem, é um homem que tem que falar, para o povo poder obedecer, tem que ser através de um homem. Deus teve que se fazer um homem, aí veio num corpo, só que gerado pelo Espírito Santo. Ele é superior a mim. Então, o menor é abençoado pelo maior. Isso é Hebreus 7 que ensina. O menor é abençoado pelo maior. Então você paga dízimo, está no capítulo 7 de Apocalipse, me perdoe, de Hebreus. Você é abençoado pelo maior, Deus. Mas o menor é abençoado. Então o homem humano é abençoado pelo homem divino. Aquela mulher da ciência cristã disse para o irmão Brando: você faz dele divino. A irmã Brando disse: se ele não foi divino, ele foi o maior enganador que o mundo já possuiu. É isso que você tem que ver. O homem era divino. Jesus era divino. Era um homem sujeito a dores, a cansaço, até a pecar, mas não pecou. Entende? Ele teve por que teve domínio sobre o pecado? Por causa do divino que estava nele. O Pai que está em mim é quem faz as obras. O Pai que está em mim é que não deixa eu cobiçar Maria Madalena. O Pai que está em mim é que não deixa eu cobiçar a samaritana. O Pai que está em mim é que não deixa eu roubar. É o Pai que está em mim. O problema das pessoas que fazem isto é porque o Pai não está lá. O Pai é o Espírito Santo. E o Pai não estando, você vai e peca. O Pai não está, você vai e adultera. Mas o Pai que está em mim faz as obras do Pai. E as obras do Pai, quais as obras do Espírito Santo? Amor, paz, bondade, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Você vai encontrar obras do Espírito, obras do Pai. Então nós fomos salvos por Deus humano. Porque Deus divino só, ele não podia nos salvar porque tinha que verter sangue. Então Deus se fez humano. E como humano, ele era conhecido como filho. Nós temos aqui essas mensagens, é só estudar para vocês verem. E vocês que não concordam, dualistas, trinitarianos, mas que pelo menos crêem na mensagem do profeta, é só estudar. Se você encontrar a irmã Brana falando que tem dois, um pai e um filho,
Na hora que ele está explicando deidade, porque Pai, Filho e Espírito Santo, você encontra na Bíblia, encontra na mensagem também. Mas a explicação daquilo, você tem que ver como o irmão Brana deu, porque foi um profeta. E quando o irmão Brana veio como profeta, nós já tínhamos essas denominações que estavam aí pela terra. Certo? As denominações estavam aí. O movimento pentecostal tinha começado, irmão Brana estava nascendo. E o movimento pentecostal está nascendo também, por volta de 1900. Agora, lá atrás, volta lá. Eu fui salvo pelo sangue de Deus. Tem que ir passando por isto, e eu creio que é bom a gente ler simplesmente para uma segurança para o povo. Atos capítulo 19, verso 28. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, o Espírito Santo, que ele, o Espírito Santo, resgatou com o seu próprio sangue. O Espírito Santo resgatou com o seu próprio sangue, porque o Espírito Santo era a parte divina que estava no humano Jesus. O Pai estava ali. E o Pai é o Espírito Santo. Não tem um Pai e um Espírito Santo. O Pai é o Espírito Santo. Nós temos aprendido, visto na Bíblia, tudo isto. Vou e venho para vós. Era o Filho falando, dizendo que ele ia voltar para a igreja. Voltou no dia de Pentecostes. Oh, mas não é o Espírito Santo da terceira pessoa. Não, era ele. Ele diz, eu vou e venho para vós. Se eu não for, o Consolador não poderá vir. Porque eu tenho que sair dessa dimensão e voltar para a dimensão divina para que eu possa ser derramado sobre os humanos. Oh, meu Deus. Essas coisas parecem infantis, mas essas coisas são profundas, irmãos. São profundas que para falar sobre isso você tem que ter direção de Deus para esclarecer como o irmão Brana esclareceu. Do contrário, as pessoas ficam confusas, 2, 3, elas nunca crê num só. Então, quando você vê que o Espírito Santo te resgatou, me resgatou com seu próprio sangue, então Jesus Cristo era o corpo do Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que me resgatou com o sangue dele. Ah, não foi com o sangue de um filho, não. O Espírito Santo me resgatou com o seu próprio sangue. Então, Jesus Cristo é o homem de fora que você vê, por isso é conhecido como filho. Mas o Pai, o Espírito Santo, está lá dentro. É o Pai que está em mim. Eu não faço nada sem ver o Pai. A hora que eu vejo o Pai fazendo, o Filho faz igualmente. Porque não pode fazer diferente, pois eu e o Pai somos um. Como fazer diferente? Como a pessoa diz, eu tenho o Espírito Santo, e está andando as mulheres meia nuas aí, eu tenho o Espírito Santo. As mulheres, eu tenho o Espírito Santo cortando o cabelo, quando a Bíblia diz que o cabelo foi dado em lugar de véu. E ele está dizendo, em lugar de véu, o cabelo foi dado em lugar de véu. Você não precisa usar o véu, porque já tem o cabelo no lugar do véu. 1 Coríntios 11. Por que não aprende isto? Porque os homens não aprendem a amar sua família, sua esposa, seus filhos, viver, trabalhar pela sua família, se esgotar por sua família. Saber que assim como Deus, o Espírito Santo, me resgatou com seu próprio sangue, então eu mesmo faço de tudo para poder resgatar minha família para Deus, trazê-la para Deus. E sabe como se faz? Não é falando, não é pregando, é vivendo. É vivendo. Nunca houve uma vida que viveu como Jesus viveu, diz o profeta. Nunca houve. Aquele homem que podia conversar com uma prostituta. É que é difícil um homem conversar com uma prostituta sem pensar de estar na cama com ela. Mas ele conversou com uma prostituta. E esse pensamento não tinha. Sabe o que é isso? O Pai que está em mim.
Essa é a vida do cristão, não é a vida do homem natural. Que vocês têm que ver isso também. Tem o homem natural, tem o homem cristão e tem o homem pervertido. Tem a mulher natural, a mulher cristã, a mulher pervertida. Você é governado como um homem cristão. O Espírito Santo é que te governa. É uma mulher cristã. É a Bíblia que te governa. Ah, mas a igreja diz que pode usar curto, a igreja diz que Deus só quer o coração. Mas o que diz a Bíblia? Corpo, espírito e alma para ser entregue a Deus. Corpo, espírito e alma. Ah, não é só coração? Não. Se você achar também um versículo na Bíblia que Deus diz assim, ó, dá só o seu coração que está bom, o resto você pode fazer o que você quiser. Mas tem uma coisa, meu irmão. Quando aquele rapaz ganha o coração da moça, ele leva ela para onde ele quer. Mas até ganhar o coração dela, eu vou te falar, ele vai gemer. Não é fácil. Mas a hora que ele ganha, acabou. É isso que Jesus faz. Você ouve a pregação hoje, amanhã, 1 ano, 2 anos, 10 anos. Você ouve a pregação, está difícil para chegar. Mas quando Jesus ganha seu coração, ele domina seu pensamento, ele domina seu corpo. Quando Jesus ganha seu coração, ele te põe roupa. Quando ele ganha o seu coração, ele te moraliza. Você pode andar no meio do mundo pervertido, você não vai se perverter. Desde o Velho Testamento, quando eles tinham sangue de bode, de touro, de cordeiro sobre eles, eles conseguiam viver 70 anos no cativeiro sem contaminar. No cativeiro, 70 anos. Não contaminaram com mulheres, não contaminaram com a doutrina, não contaminaram nem com o manjar do rei. Sangue, ó, é uma vergonha hoje homens e mulheres dizer que tem o sangue de Jesus Cristo e o mundo está invadindo sua mente, seu corpo, seu coração, sua vida. Quando o sangue de bodes, de touros, de novilhos lá atrás, de ovelhas, mudou aqueles homens. E eles não se contaminaram com as iguarias do rei, com as ofertas deliciosas que o rei tinha. Mudou até a forma alimentar. Hoje tem que se mudar a sua forma espiritual, sua maneira de ver, sua maneira de encarar as coisas. Não é ter essa facilidade, esse espírito diabólico na mulher, que ela põe uma roupa para chamar a atenção do outro homem. Não é esse espírito diabólico no homem que faz ele cobiçar outra mulher, ao invés de lutar contra a sua própria natureza, seus próprios pensamentos, sua carnalidade. Chama o Pai, chama o Espírito Santo. Sabe o que te dá força para vencer isso? É o Espírito Santo. Ninguém é homem mais do que o outro, não. É o Espírito Santo que faz a obra. Todo homem, toda mulher poderia cair, só viver em desgraça. Mas por que tem o homem cristão e a mulher cristã? É porque tem o Espírito Santo para trabalhar e moralizar suas vidas, para transformar suas vidas, para pôr roupa em quem não põe. E não é a igreja que faz isso não, viu? Você pertence àquela igreja lá que não pode usar calça comprida? Não. Como eu te vi lá? Não, eu pertenço à Bíblia. A Bíblia diz que não pode. O problema é que se põe tudo em cima da igreja. É o seu pastor. Não, meu pastor não. Meu pastor é a Bíblia. Eu vou ali porque sou pastoreado. Aquele homem que prega lá, que prega é Bíblia para mim. Sou pastoreado pela Bíblia. Não é por um homem, é a Bíblia. Mas você não guarda o sábado, e Jesus também não guardou. Porque ele era Senhor do sábado, e ele está em mim ainda hoje.
Lá era o Pai que estava nele, aqui é Ele que está em mim. Isto que vem a unidade, Deus e o homem foram feitos um. Glória a Deus. Chegando no final, bom, ainda tem uns minutinhos, né? Vamos deixar, tem muita coisa aqui para as próximas. A forma mais alta de vida animal é o ser humano. Está no 154 da unidade. Agora, quando vemos isto, vemos que a pena deve ser paga. A forma mais alta de vida animal é o ser humano. O ser humano está acima do cavalo, da vaca, do boi, do macaco, do chimpanzé, do gorila. O ser humano está acima de tudo. O ser humano é a obra-prima de Deus. Chegou ali, Deus parou. Ele completou seu trabalho e descansou. Não precisou criar mais nada. Já estava tudo criado. Porque até Deus começou a criar de baixo para cima aqui no natural. Terra, céus, peixes, girino, peixes, serpentes, animais selvagens, mas não era selvagem naquele tempo. Tudo manso. Hoje, até os cachorros são selvagens. As pessoas confiam em criar cachorro. Ah, esse daqui é meu amigo. Você encontrou um amigo que te come. Você encontrou um amigo que o dia que ele estiver revoltado, ele te pega dentro do lugar que você está tratando dele, te come. Estão me entendendo? Mas o cachorro é amigo do homem. Então pega um cachorrinho, filho. Pega um cachorrinho. Cachorro é amigo, como é que chama isso aí? Rottweiler? Como é que chama? Pitbull? Você já pensou? Ah, meu amigo, ser meu amigo. Eu não quero um amigo desse para mim de jeito nenhum. É que nem você tem um irmão que é amigo seu, mas é um pitbull. E ele está para comer sua carne. É um irmão pitbull. Será que dá para entender? Ele está para comer sua carne, para te matar, para te desmoralizar. Para avançar na sua mulher, nas suas filhas. Irmão pitbull. Precisa de uma mudança, gente. Fala que tem o Espírito Santo limpa os olhos. Eu tenho uma catarata aqui, assim, ele cura de catarata também. O Espírito Santo, ele cura. Agora, tem coisa que se eu não tenho fé suficiente para aquilo, eu fui lá e operei meus dois. Tinha catarata nos dois, não tem mais. Certo? Graças a Deus. E quem foi que fez isso? O médico faz um corte, o médico faz uma limpeza. A ciência põe uma lente lá no fundo do olho. Mas quem faz isso funcionar é Deus. Quem faz seu sistema aceitar aquilo é Deus. Então, aí deve aprender essas coisas. A forma mais alta de vida animal é o ser humano. Isso aqui dá uma mensagem. E o ser humano caiu, ele mesmo. Então, como pode um humano salvar o outro? Isto toma Deus. E Deus em espírito não pode morrer. Então, Deus tinha que trazer a si mesmo um pouco mais baixo que os anjos. Irmão Brando, a expressão do irmão Brando, Deus tinha que trazer a si mesmo um pouco mais baixo que os homens. Que os anjos, me perdoe. Mais baixo que os anjos. É isso que é o Salvador. O Salvador não está abaixo de mim, o Salvador não está acima dos anjos. O que é isso? O Salvador foi posto abaixo dos anjos. Foi feito menor que os anjos. Deus puxou ele mesmo para menor que anjos.
para poder me salvar, para pagar a pena do pecado, para que ele pudesse morrer. Ele tinha que ser menor que anjo. Um anjo não podia morrer para me salvar. Nem Deus podia morrer, porque Deus é espírito. Então Deus puxou ele mesmo para abaixo dos anjos e gerou um corpo acima do homem. Oh, quando eu vejo essas coisas, como diz meu isso me faz religioso. Deus puxando ele abaixo dos anjos para salvar o homem que está abaixo dele. Nós, os homens, estamos abaixo do nascimento de Jesus Cristo, porque o nascimento de Jesus Cristo foi por obra do Espírito Santo. O nosso nascimento natural é pelo sexo. Mas Deus veio abaixo dos anjos, teve um corpo abaixo dos anjos, menor que os anjos se fez, para poder ter um corpo para morrer, para sangrar, para me salvar e para te salvar. Amém. Vamos deixar isso daqui, quem sabe dar mais um pouquinho com a próxima. Agora, que Deus nos ajude a ver estas coisas. Deus fazendo isso para te salvar, para mudar a minha vida, para mudar a sua vida. Para que Deus nasceu do Espírito? Para que Jesus veio do Espírito Santo, gerado do Espírito Santo. Por quê? Para preparar a via, que todos quantos são nascidos, gerados pelo sexo, pode agora nascer outra vez. Necessário tinha nascer de novo, Nicodemos. Aí eu tenho que voltar ao ventre da minha mãe. Não, aí não adianta nada. Você tem que nascer da água e do Espírito. Você tem que nascer agora da palavra, do Espírito Santo. Esse é o nascimento que você tem que ter para poder dominar essa natureza ranzinza, nojenta que nós temos, pecaminosa. Só o Espírito Santo doma, controla a nossa natureza. Obrigado, Senhor, por mais este momento em sua presença. Em nome do Senhor Jesus, que este povo tenha cada dia luz da sua palavra, para a tua glória. Amém, Senhor. Amém. Antes que o dia refresque e as sombras venham, volta amado meu. Longe o sol já vai se pondo entre os montes, volta amado meu. No deserto eu me encontro, caminhar sem ti não sei, no oásis entre os lírios te esperei. És a fonte dos jardins imaculados, volta amado meu. És o poço eternal de águas vivas, volta amado. Deserto eu me encontro, caminhar sem ti não sei, no oásis entre os lírios te esperei.